Hoje vamos falar de sensores. APS, full frame. APS ou full frame? Ou os dois. Sensores. Sabemos que sensor é aquele retângulo, ou dependendo da máquina, quadrado, que está no lugar do antigo filme. Ou seja, é aquilo que recebe a imagem que depois vai passar para o cartão. É uma peça física, tem um tamanho, né? E os tamanhos são todos iguais? Não. Sabemos que os sensores do celular são minúsculos e sensores das nossas câmeras já têm um tamanho maior, e há câmeras também que têm sensores de um tamanho bem avantajado. Então, o que a gente viu fundamentalmente quando falamos de câmera e fizemos uma discriminação foi entre câmeras que têm um sensor as câmeras chamadas full frame, que tem um sensor do tamanho do antigo filme de 35 milímetros, 24 por 36 milímetros, e as câmeras que são as que estão mais difundidas e as que têm mais modelos, que são as chamadas APS-C, que chamadas, conhecidas também como cropadas, que tem basicamente um tamanho bem menor, 22,9 por 15,2. Vejam só aqui na tela, a diferença de tamanho é muito grande. Isso traz consequências? Traz. A consequência mais importante é que nas full frames temos mais luz entrando e resulta em imagens também de maior qualidade, pelo simples fato de que, sendo um tamanho maior, a matriz sendo um tamanho maior, na hora, por exemplo, de fazer uma cópia, uma ampliação, precisamos ampliar menor quantidade de vezes para chegar no mesmo resultado, né? Sendo a matriz um tamanho maior, a quantidade de vezes que temos que ampliar para chegar, por exemplo, numa imagem 50 por 75 centímetros, vai ser menor que com o sensor da câmera cropada. Por outro lado, também há uma diferença importante em quanto à performance que terão as lentes com uma câmera e com a outra, com um sensor e com o outro. Vejamos aqui algumas outras imagens para que fique claro daquilo que a gente está falando. Aqui, de novo, os dois tamanhos. Sempre à esquerda o sensor full frame, à direita o APS-C, e comparado com o filme, tá vendo esse desenho aí dos furinhos, é o que identifica o filme, né? Então, na full frame temos o sensor que atinge o tamanho do fotograma do antigo filme, e comparada com o sensor cropado, ele é bem menor. Aqui vemos dois modelos de câmera da Canon, um full frame e outro não. O A6D full frame, vejam lá dentro o sensor, o tamanho dele, e aqui a 7D, que é uma câmera APS-C cropada, o sensor bem menor, naquela proporção que a gente viu nos desenhos anteriores. E aqui temos o resultado em termos fotográficos, que acontece quando a gente fotografa com a full frame, a imagem que está no retângulo vermelho, e o verde o resultado com o outro sensor menor. E a outra consequência também, como vocês podem ver, e agora começa a ficar as coisas mais claras, é que com câmeras diferentes, a performance da lente vai ser diferente. Vejam só que na imagem de cima, que seria com a câmera cropada,
dá a impressão de que a gente, como pega menos, dá a impressão de que estamos usando uma lente mais longa, certo? Que é uma teleobjetiva mais longa. A de baixo, a full frame, a visão que a gente tem é maior. Então essa diferença vai ser sempre constante. A performance de cada lente se torna diferente para um tipo de câmera e para outra. A full frame sempre vai pegar uma área maior, o sensor de câmera cropada pegará uma área menor com a mesma lente. Isso é muito importante. Tem gente, por exemplo, que opta por comprar a famosa 50mm, uma lente excelente, sempre luminosa, e depois, de repente, não é que se arrependa, mas fica na dúvida se comprou certo, porque o que a gente vê como 50mm, a abrangência da 50mm na câmera full frame é uma coisa, e o que acontece com a 50mm numa câmera cropada é outra. Aí se você vai fotografar um grupo de umas 8, 10 pessoas com a 50mm na câmera cropada, você vai ter que ter espaço para recuar, senão você não vai conseguir pegar o grupo todo, né? Aqui também, de novo, uma imagem que esclarece bem as diferenças, né? À direita é como que funciona o full frame, encosta na imagem que entra pela máquina, que claro, como as lentes são redondas, é um tubo, é circular, a imagem que entra é circular, não é retangular, não é quadrada. O que é retangular, ou pode ser quadrado dependendo do modelo de máquina, é o sensor. Então a imagem entra circular, aí vocês têm o sensor da full frame encostando nas bordas daquele círculo que é da imagem entrando na câmera, o que não acontece com o sensor da APS, o cropado. E aqui embaixo de novo o exemplo de qual é a área de abrangência de uma e da outra, mesmo com a mesma lente. Aqui exemplos claros também da diferença entre o que abrange a full frame, que obviamente é a foto no seu tamanho total, e a APS-C é o retângulo menor. A mesma coisa acontece aqui com a máquina na vertical. O tamanho total da foto é o resultado com uma full frame, e o retângulo menor, o sensor, o que abrange o sensor APS-C. E de novo aqui mais uma paisagem com os mesmos resultados. Full frame, o tamanho total, APS-C, o retângulo em branco. Existem lentes que foram fabricadas para câmeras APS-C e lentes que são feitas para câmeras full frame. É possível trocar a lente, colocar uma lente que é feita para câmera cropada numa full frame e vice-versa? É possível, mas os resultados não são os mesmos como a gente tem visto até agora. O que acontece? Vejamos aqui. Aqui temos uma imagem na qual a ideia é que colocamos uma lente que é para a câmera cropada numa câmera que tem sensor full frame. Então vejam aí que o círculo que temos, que seria a imagem que entra através de uma lente que é para a câmera cropada, é menor e não abrange toda a área que seria o do retângulo maior, para abranger o sensor da full frame. Então estamos com uma lente que é para cropada numa câmera full frame. No entanto, desperdiçamos justamente a característica do full frame, temos uma área em volta que não vamos ter imagem. Perderíamos a qualidade de full frame. E quando a gente coloca uma lente que é para full frame numa câmera que é cropada,
temos a imagem entra totalmente, mas só vai se registrar no retângulo menor, que é o tamanho que tem o sensor dessa câmera.